Então estamos aqui de volta com o nosso segundo módulo de grego da Escola Charles Spurgeon Online e nós estamos na nona aula. Na nossa nona aula a gente vai tratar sobre o seguinte. Primeiro vamos falar sobre um pouco sobre voz passiva. A gente vai ver isso no português, como isso funciona, porque isso vai ser bem importante para o nosso segundo assunto, que é o primeiro e segundo aoristo passivo. Se nós não entendemos como funciona a voz passiva no português, fica muito difícil trabalhar com ela no grego, né? Então, por isso, primeiro e segundo aoristo passivo é o que a gente vai trabalhar hoje, além também do futuro passivo. Então, por isso a voz passiva hoje vai ser tão importante. Além disso, a gente vai ter o nosso vocabulário, que vocês têm sempre memorizado. Além disso, a nossa tradução. Que Deus nos abençoe para essa aula e até daqui a pouco. Aqui então a gente tem nosso aoristo e futuro do indicativo passivos. Então essa aula faz parte do capítulo 24 do nosso Fundamentos do Grego Bíblico, livro-texto de William Mouse. E aqui a gente vai passar na nossa metodologia, iniciando com o português, fazendo o seguinte. Passando a seguinte frase para o pretérito perfeito passivo. Então, se eu estou falando de passar a frase para o pretérito perfeito passivo, isso aqui se trata de um verbo. Então, vou procurar o verbo da frase. O professor reprova o aluno que não estuda. Está aqui o verbo. Vamos colocar aqui, reprova. E para o pretérito do perfeito, nós vamos então transformá-lo em ele, o professor, reprovou. Ok? Mas ele não quer só isso. O que eu estou pedindo aqui também é que se faça a transição para voz passiva. Então, na voz passiva, a gente pega aquele que recebeu a ação, na voz ativa, no caso, o aluno que não estuda. Então, a gente passa ele para o início da frase. O aluno que não estuda. E para que nós passemos, para a voz passiva, nós também precisamos do verbo ser, né? Então, o verbo ser ser para a voz passiva. E o verbo ser no pretérito perfeito é ele foi. Então, o aluno que não estuda, ele foi reprovado. Na voz passiva, o que passa para o pretérito é somente o verbo ser, que é o verbo auxiliar. E o verbo reprovado, na verdade, ele passa para o particípio. Então fica, o aluno que não estuda foi reprovado. E aqui nós temos o professor ainda. Ele continua na frase, ele precisa passar para a voz passiva. Como é que fica então? No caso, ele vira o que nós chamamos de agente da passiva. Ou seja, o aluno que não estuda, ele foi reprovado pelo professor. Então nós temos o professor reprova o aluno que não estuda, o aluno que não estuda foi reprovado pelo professor. Mas agora essa mesma frase no futuro do presente passivo. Vamos lá, futuro do presente. O futuro do presente seria, se fosse ativo, seria aqui então, reprovará. Reprovará. Mas, eu já falei que na voz passiva, o único que passa para o futuro, ou o pretérito, enfim, o único que é mudado desse sentido, é o verbo auxiliar, no caso o verbo ser. Então, o verbo auxiliar se tornará será. Então, vamos lá então. O aluno que não estuda será reprovado pelo professor. Só um toque aí para que a gente lembre o que significa a voz passiva e como passar
do português da voz ativa para a voz passiva, no caso aqui pretérito perfeito e futuro. Por que eu estou falando isso? A gente vai apresentar isso no próximo slide. Então, no português ainda do presente para o pretérito perfeito passivo, nós temos o professor reprova o aluno que não estuda, o aluno que não estuda foi reprovado pelo professor. Futuro do presente, como a gente já apresentou. Algumas observações. Primeiro, na voz ativa, quem é enfatizado? Então, a ênfase no português geralmente está naquele que vem primeiro. Então, o professor reprova o aluno que não estuda, a ênfase está aqui, está no professor. Mas, e na voz passiva? O aluno que não estuda foi reprovado pelo professor. A ênfase aqui na voz passiva está em o aluno. Do mesmo jeito aqui no futuro do presente passivo. O aluno que não estuda será reprovado pelo professor. Os dois elementos estão na frase, o aluno e o professor, mas nesse tipo de frase, o aluno é que está sendo enfatizado. O peso da ênfase, da importância do que eu quero chamar a atenção está no aluno. Então, só uma lembrança, a voz passiva lança ênfase sobre aquele que recebe a ação do verbo principal. Então, qual é o verbo principal? Na voz ativa, o professor reprova. Quem recebe a ação é o aluno. No caso, o aluno que não estuda. Por esse motivo, eu tenho que transformar o aluno que não estuda naquele que vai ser enfatizado. Então, o aluno que não estuda, ele foi reprovado pelo professor. Esse era o toque sobre a voz passiva, e hoje a gente vai falar mais especificamente sobre o aoristo e o futuro passivos. Então agora a gente vai para o nosso paradigma, mais especificamente o primeiro aoristo passivo. Então, como você tem aqui, a gente, para a formação dele, tem o nosso aumento, no caso vai ser o epsilon. Além disso, nós vamos ter a raiz do aoristo passivo, que no caso é lui. O formativo do tempo, que é θ eta. Você deve lembrar que quando nós temos o passivo, geralmente o θ aparece como um indicativo de passividade, certo? Então, elithe e as terminações pessoais secundárias ativas, certo? Esse é o detalhe, né? Nós estamos com o primeiro aoristo passivo, mas as terminações pessoais secundárias são ativas. Então, nós vamos colocar aqui o ni para ficar, então, elithe. Passando, então, para essa observação, sem vogais conectivas. Perceba que nós não temos aqui as vogais conectivas. E as terminações pessoais são ativas, como eu já mencionei. Apesar de ser passivo, ele tem as terminações pessoais secundárias ativas. Então, passando aqui para o paradigma do aoristo passivo, elithen. Perceba aqui a terminação pessoal secundária ativa. Elithen, eu fui solto. Lembre-se de que no aoristo nós escolhemos para nossa tradução o pretérito perfeito, certo? Pretérito perfeito. Então, desse modo, nós temos elithen, eu fui solto. Lembre-se também de que o que passa para o passivo é o verbo auxiliar, no caso o verbo ser. Então, eu fui solto, e o restante aqui é o particípio. Então, elithes, tu foste solto. Elithe, ele foi solto. Elithemen, nós fomos soltos. Elithete, vós fostes soltos. Elithesan, eles foram soltos. Nós temos aqui uma comparação com o imperfeito. Por que essa comparação com o imperfeito aqui? Somente porque o imperfeito tem terminações pessoais secundárias ativas também. Então, isso aqui serve para a gente como comparação. Então, Elion, Elithen. Perceba aqui o ni. Elithes, Elias. Então, você tem o sigma aqui também. Aqui não tem terminação, do mesmo jeito, né? Aqui é só um vogal conectivo, esse ni é um ni móvel. Elithemen,
perceba aqui, também acrescenta-se o man, te, ete, e a diferença aqui vai ser o elithessan, mas a terminação é san, aqui para o paradigma do aoristo passivo. Então assim nós temos esse paradigma, hoje nós vamos ter alguns mais outros, mas já estamos praticamente concluindo essa questão do aoristo. Os próximos verbos, eles são cada vez menos frequentes no Novo Testamento, o que nos ajuda, porque caso você não consiga memorizar tudo, os principais, aqueles que são mais recorrentes, eles já têm ocorrido nas nossas aulas. E isso vai nos ajudar também para percebê-lo nas páginas do Novo Testamento grego. Então aqui algumas observações sobre o primeiro aoristo passivo. O primeiro é de que a raiz do primeiro aoristo passivo é geralmente a mesma do tempo presente. Então nós vimos lá o li, certo? Se for diferente, o verbo usualmente terá um segundo aoristo passivo. Mais uma observação, o aoristo passivo do verbo é alistado como a sexta forma do léxico. Então se você tem o léxico, junto com ele algumas formas como o verbo é flexionado, você vai ter o aoristo passivo como a última forma aqui, no caso, erthen, que seria o aoristo de ago, eu guio. Sobre o formativo do tempo, theta eta é fácil de ser reconhecido e nunca varia, certo? Então, essa aqui é a coisa importante. O theta eta você vai lembrar, poxa, tem um theta eta aqui, isso quer dizer para mim que isso é passivo, especificamente quando ele tem essa forma aorista, primeiro aoristo passivo. Quase todas as vezes que vimos o theta eta é certo que o verbo é um aoristo ou um tempo passivo. São essas dicas, certo? Essas eu chamo de pistas, né? Porque geralmente a gente não vai conseguir memorizar especificamente todas as conjugações, embora isso seja um ideal, todos nós devemos tentar alcançar isso como estudantes do Novo Testamento grego, mas isso demanda anos de nós. Então, o que nós de fato queremos com a leitura do Novo Testamento grego é reconhecer essas formas. E isso vai sendo internalizado, isso vai sendo colocado na nossa mente até algumas vezes de uma forma que a gente nem percebe, se nós temos o contato com o Novo Testamento grego. Então, leia, busque se inteirar. Se você vai estudar uma passagem, estude essa passagem no grego também, como funciona, tente entender, conhecer os verbos. E isso tudo vai fazer com que você perceba que quando você tem algumas formas que são recorrentes, por exemplo, um theta eta, isso dá para você uma ideia já de que é um aoristo ou um tempo passivo. Então, para as traduções, como a gente já mencionou, nós vamos usar o verbo auxiliar ser no tempo do pretérito perfeito. Então, isto é, elithen significa eu fui solto. Essa é a parte que flexiona, o restante são os particípios. Agora a gente vai para a forma do segundo aoristo passivo. Então, para isso, nós temos aqui já mencionado egrafe. O que significa isso, certo? Primeiro vamos pensar aqui na forma como nós trabalhamos esse verbo e depois a gente dá uma traduzida rápida nesse versículo. Egrafe, nós temos aí então um aumento. Nós temos a raiz do aoristo passivo, no caso graf. Você deve lembrar que graf vem de grafo, que significa eu escrevo. Então essa ideia aqui, graf, você já deve lembrar que tem alguma coisa a ver com o verbo escrever, essa raiz, né? Além disso, o formativo de tempo, que no caso é o eta, então você tem grafe. E as terminações pessoais secundárias ativas, no caso aqui o man. Perceba então que são terminações pessoais secundárias ativas, apesar de serem para o passivo. E assim você tem grafemen. Grafemen
é a forma do nosso nós fomos escritos, certo? Então esse egrafe aqui, o que significa? Bom, roça, o que, porque, o que, gar, porque, pro, egrafe. Perceba aqui que esse pro tem a ver com antes, certo? Você deve lembrar de protótipo, né? Protótipo, que vem antes, pro. Então, pro é grafe, seria o que antes foi escrito. Eisten remetteren didascalian seria mais ou menos para o próprio ensino foi escrito. Egrafe, foi escrito. Aqui está um verbo no segundo auristo, passivo. Então, como é que fica a questão do paradigma? Vamos lá. Só uma observação, não tem vogais conectivas e também não tem terminações pessoais. Aliás, as terminações pessoais são ativas e não. Então, nosso paradigma aqui, egrafen, eu fui escrito, terminação ni, uma comparação aqui com o primeiro auristo ativo, elithen, egrafen. Nós temos também egrafes, tu foste escrito, terminação sigma, elithes, primeiro auristo ativo. Egrafe, ele foi escrito, egrafemen, nós fomos escritos, egrafete, vós fostes escritos, egrafesan, eles foram escritos. As terminações aqui, uma única diferença é que nós temos novamente o san como a terminação diferenciada. E assim nós temos esse verbo, é um verbo até recorrente, né, no Novo Testamento grego, o segundo auristo passivo. Aliás, as recorrências do auristo são bem grandes, às vezes em alguns momentos até semelhantes às do presente, certo? Então, se você tem alguma dificuldade com auristo, volte às aulas, lembre um pouco sobre como a gente forma esses auristos, porque você vai vê-los várias vezes quando você estiver estudando a sua Bíblia lá no grego, ok? Então esse foi o auristo, segundo auristo passivo, seu paradigma. Eu disse que hoje nós teríamos muitos paradigmas e hoje agora a gente tem mais uma formação, é o primeiro primeiro futuro passivo. Então a raiz do auristo sem o aumento, li, formativo do tempo. Você deve lembrar que eu já disse que o theta muitas vezes nos dá a indicação de que isso é um passivo. No caso aqui nós temos o theta eta. E se você lembrar que o sigma tem a marca do futuro, então você deve lembrar com isso que nós estamos tratando de um futuro, certo? Então lithes, a vogal conectiva no caso ômicron, e as terminações pessoais primárias passivas. Lembre-se que o futuro leva as terminações primárias. Então, lithesomai. E assim nós temos essas observações. O futuro médio é construído com base na raiz do futuro ativo. No entanto, um passivo futuro é formado da raiz do auristo passivo, certo? Ao passo que o auristo passivo emprega terminações ativas, o futuro passivo emprega terminações passivas, ok? Lembre-se disso, a gente estava tendo sempre que observar no auristo, apesar de ser passivo, trazer terminações ativas. No caso do futuro, o futuro passivo, terminações passivas. O auristo é uma exceção. Então aqui a gente tem o paradigma do primeiro futuro passivo, já passamos pelas observações, e aqui nós temos então lithesomai, perceba aqui o theta eta e o sigma como a marca do futuro, o primeiro futuro passivo. Eu serei solto. A vogal conectiva ômicron, então perceba que ele é bem regular, esse verbo, justamente porque ele tem essas vogais conectivas, né? Exatamente como nós já temos visto, e a terminação primária passiva
mai. Lithese, tu serás solto, vogal conectiva epsilon, sai a terminação. Perceba que esse sigma cai e, além disso, o epsilon fica alongado, então, e assim nós temos esse eta com iota subscrito, certo? Mas, só uma dica morfológica, lembre-se, lithesomai, lithese, tu serás solto, lithesetai, ele será solto, lithesometha, nós seremos soltos, lithesesthe, vós sereis soltos, lithesontai, eles serão soltos. E assim nós temos o paradigma do primeiro futuro passivo. Aqui nós temos o segundo futuro passivo, que é uma forma um pouco diferente. Lembre-se de que o nosso propósito também é trabalhar no reconhecimento dessas formas quando a gente lê o texto grego, certo? Então, vamos lá. O segundo futuro passivo é formado da raiz do aoristo passivo, mas nesse caso sem o aumento. Então, perceba, a raiz do aoristo passivo forma o segundo futuro passivo. O que você deve lembrar com esse segundo futuro é que ele é um pouco diferente do primeiro, assim também como o segundo aoristo. E já que ele é segundo nesse sentido, né, irregular, de alguma forma, você tem como lembrar isso, de que ao invés da raiz do presente, né, você vai ter a raiz do aoristo. E então você tem apostalo, aqui é a raiz. O formativo do tempo, eta sigma. Além disso, você tem a vogal conectiva, no caso o ômicron, e as terminações pessoais primárias passivas. Com isso, você tem mai. Então, apostelessomai. Seguindo aqui para o nosso paradigma do segundo futuro passivo, apostalessomai, eu serei enviado. Apostalesse, tu serás enviado. Apostalessetai, ele será enviado. Apostalessometha, nós seremos enviados. Apostalessesthe, vós sereis enviados. Apostalessontai, eles serão enviados. Então perceba que, apesar de ser o segundo futuro passivo, a forma dele significar, ou seja, o significado dele é o mesmo do primeiro futuro passivo. Quando a gente fala de primeiro e segundo, a gente está falando de forma e não necessariamente de significado, ok? Então, eu sei que nós passamos por muitos paradigmas hoje, mas todos com o propósito de nós reconhecermos essas formas quando olharmos no texto grego, ok? Aqui nós temos a lista de vocabulário. Vamos lá, então. Nós temos aqui ago, que significa eu conduzo, eu trago ou eu detenho, certo? Ago, ou você pode lembrar também de eu guio, é o que significa ago. Haima, com seu genitivo haimatos, significa sangue, ok? Haima significa sangue. Hekastos significa cada, todo ou aquele, certo? Aqui uma observação aqui. Aquele. Himation, roupa. Horos, genitivo, significa montanha ou colina. Na geografia há um fenômeno chamado orogênese. Oro, de montanha, e gênese, de criação. Seria quando a liçãozinha aí de ensino médio fundamental, quando duas placas tectônicas se juntavam. Uma placa aqui, outra placa aqui, e uma vinha com a outra. Então, elas, debaixo da terra, se juntavam e formavam uma montanha. Segundo os geógrafos, aí é assim informado que as montanhas se formaram, né? E isso se chama de orogênese. Muito bem. Ripago significa eu parto. Phobelmai significa eu tenho medo. Então você pode lembrar aqui facilmente de
fobia, certo? Fobia significa medo, então phobelmai tem um formatozão aqui de um verbo, né? Então significa eu tenho medo. No caso, lembre-se de que ele é depoente, porque ele tem uma forma passiva, mas é um significado ativo. Eu tenho medo. Hairo significa eu me alegro, eu me regozijo. Então assim nós temos a forma desse vocabulário que nós trabalhamos hoje. Então a gente vai aqui para a nossa tradução e eu quero traduzir primeiro aqui Marcos 7,35. Aqui começa com Kai, então e. Esse Theos significa logo. Enoigesan, eu não quero passar muito tempo aqui nesse verbo, mas ele significa abriu-se, certo? Ou abriram-se-lhe. Abriram-se-lhe. Ou abriram-se os ouvidos, né? Os ouvidos. Então abriram-se-lhe os ouvidos, ou abriram-se os ouvidos dele. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção, cai novamente, e elithe. Perceba que nós temos um epsilon de aumento aqui, o li, você deve lembrar que vem do verbo soltar ou destruir, é lio, e o theta, eta, na verdade o theta vai lhe lembrar de que isso se trata de um verbo na voz passiva. E o theta, eta, conforme a gente tratou no nosso paradigma, é o aoristo passivo, certo? Especificamente com esse epsilon aqui de aumento. Então, aqui é a terceira pessoa do singular. Então, foi solto, na verdade, certo? Seria essa a ideia. Então, e foi solto. Ro desmos vai ser então o empecilho, rodesmos. Então foi solto, rodesmos, o empecilho. Tesglosses, glossa, você deve lembrar que significa língua. Então tesglosses está no genitivo. Então foi solto o empecilho, o genitivo, palavra-chave da língua. Autu, dele. Kai e elalei, falava, do verbo laleo. Orthos, corretamente. Corretamente. Ok? Do mesmo jeito aqui, lithesetai. Lithesetai, você deve ver aqui com theta, isso lhe indica que isso é um verbo na voz passiva. E o eta sigma, com esse sigma aqui, você deve lembrar que o sigma é a marca do futuro. Então, a tradução vai ficar então lithesetai, lithesetai, omaiei etai. Etai é a terceira pessoa do singular. Ro Satanás, então nós traduziremos Satanás. Lithesetai, ainda do verbo lio, que é soltar ou destruir, no caso aqui, obviamente, é soltar, então, lithesetai será, voz passiva, né? O que passa para o passivo é o verbo auxiliar, será solto. Ek, de, né? A ideia de que saiu de algo, né? Então, ek, Satanás será solto da tesfilaques, significa prisão. Então, da prisão. Isso aqui está no genitivo, porque o ek aqui ele solicita que o seu acompanhamento esteja no genitivo. Então, será solto da prisão. Ek tesfilaques, da prisão. Autu está no genitivo, da prisão dele. Então aqui você tem elithe,
um aoristo passivo, certo? E aqui você tem o lithesetai, um futuro passivo. E com isso a gente tem a nossa tradução. Então, chegando ao fim de mais uma aula aqui da Escola Charles Spurgeon Online, no final da nossa 9ª aula, espero que você tenha aprendido sobre o seguinte. Em primeiro lugar, uma diferença de ênfase entre a voz passiva e a voz ativa. A voz ativa tem a sua ênfase naquele que fez a ação, e a voz passiva tem a ênfase naquele que recebeu a ação. Então a gente trabalhou essa diferença para que nós pudéssemos passar para o grego. Então nós falamos sobre o primeiro aoristo passivo, né, especificamente, e falamos que o formativo de tempo desse primeiro aoristo é a formação θ-eta. Então, se você vir num verbo grego a formação θ-eta, você já vai desconfiar que isso é um primeiro aoristo passivo. Além disso, falamos sobre o segundo aoristo passivo, cujo formativo de tempo é somente o eta. Então, uma formação que você perceber que houve uma mudança de raiz, você já vai desconfiar que isso é um segundo aoristo. Você tem um eta ali no meio que está meio trazendo um certo significado para aquele verbo, desconfie, isso é um segundo aoristo passivo. Falamos também sobre o futuro passivo. Eu mencionei aí o primeiro e segundo futuros, né, passivos, mas se atém à primeira forma, que é a forma mais comum, cujo formativo de tempo é θ, eta, sigma. Então você tem percebido aí que se repete, né? Nós temos o θ, nós temos o θ-eta e o θ-eta sigma como formações de passivos. E é isso mesmo, geralmente o passivo vai ter um θ ali para indicar a sua voz. Dentro do nosso vocabulário, nós falamos sobre o verbo phobeomai, eu tenho medo. Então, só para nos lembrar também que as palavras gregas estão aí presentes no nosso português. Phobeomai dá origem às nossas palavras como fobia, né? E todos os seus derivados, né? Que nós temos, claustrofobia, esse tipo de coisa, nos indicando que tudo isso é medo de alguma coisa, algo que vem do grego. E também a nossa tradução para a nossa prática. Espero que você esteja aqui comigo, se fortalecendo no Senhor, para que continuemos nesse processo, nesse propósito de entender mais o grego. Nós estamos na aula 9, né? Essa já é a aula 9, só faltam aí até a aula 15 que nós vamos ter. Então, espero que você esteja firme aí nesse propósito. Já estamos terminando essa parte de verbos. Espero que Deus esteja nos dando muito da sua graça. Então, até mais, até a próxima aula.